Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. E nesse vídeo vamos comentar aí, vamos conversar um pouquinho sobre a súmula vinculante número 19. Mais uma súmula aí da nossa série Súmulas Vinculantes em Matéria Tributária. Espero que você esteja gostando aí dessa série, que ela esteja sendo útil aí para você no seu estudo, na sua atividade profissional. E antes de começar efetivamente a comentar sobre essa súmula vinculante, eu peço para vocês, se inscrevam no canal aí da Academia da Tributação, ative o sininho, e vocês vão ficar sabendo, né, dos conteúdos novos aí do nosso canal. E ao final do vídeo, pessoal, gostou? Se gostou mesmo, né? Dá o like aí, compartilha com seus amigos, ajuda bastante a gente que produz conteúdo aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos começar efetivamente aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, vamos compartilhar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a súmula vinculante número 19. Ela fala sobre o quê, pessoal? Ela fala sobre taxa, especificamente taxa de serviço público. Mas vamos lá, o que ela diz, né? A taxa cobrada exclusivamente, isso é importante, exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóvel, não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição de 88. Pessoal, a gente está falando especificamente aqui sobre taxa. Volta aqui para mim. Está falando aqui especificamente sobre taxa, que é um tipo de tributo. A gente tem aí o nosso sistema tributário nacional composto de 5 espécies tributárias autônomas: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. E a taxa, pessoal, ela se subdivide ainda em dois tipos, em duas subespécies, que é a taxa de serviço público, que é essa que a gente está discutindo, e a taxa de polícia. A taxa, pessoal, diferentemente dos impostos, ela é um tributo vinculado. Tem o seu fato gerador vinculado a uma atividade estatal. E é exatamente esse o caso. Qual a atividade estatal, no caso dessa súmula vinculante que a gente está discutindo? É o serviço público de coleta de lixo, né? A famosa taxa de coleta de lixo domiciliar. Então o poder público faz algo em benefício do particular. Que algo que ele faz? É a prestação de um serviço público. Que serviço público é esse? A coleta de lixo domiciliar. Tem as outras atividades ali, mas basicamente é a coleta de lixo domiciliar. Então perceba que para o poder público, nesse caso, cobrar a taxa, ele precisa prestar esse serviço. E olha que para que o poder público possa cobrar uma taxa de serviço, esse serviço público, ele tem que ter algumas características. E aí eu coloquei um esqueminha para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês o esqueminha, que são as características que esse serviço público tem que ter para que haja a possibilidade do poder público cobrar esse valor. Então não é qualquer serviço público que é prestado que o poder público ele pode cobrar uma taxa. Esse serviço público ele tem que ser específico e divisível. O que significa isso? Primeiro, eu vou colocar para vocês o conceito legal de um serviço público específico e o conceito legal de um serviço público divisível. Isso está no Código Tributário Nacional, no artigo 79, inciso 2, e no artigo 79, inciso 3. Isso é importante, principalmente para fins de prova, porque as bancas examinadoras acabam confundindo o candidato porque elas invertem os conceitos. Vincula o conceito de serviço específico ao conceito de serviço divisível e vice-versa. Então, o que é, na perspectiva do CTN, um serviço público específico? Olha aqui, serviço público específico é aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Olha aqui, pessoal, é aquele serviço que você sabe, né, que o usuário sabe o que está sendo prestado e quem está prestando, qual é o órgão, qual é a entidade pública que está prestando esse serviço.
Então, o serviço público específico, a gente tem que olhar na ótica do usuário. O usuário enxerga qual é o serviço que está sendo prestado, ele consegue nomear. Ah, aqui é um serviço de coleta de lixo domiciliar. Está sendo prestado pelo município, pela secretaria tal, pela autarquia tal, pelo órgão público tal. Então, o particular que está sendo beneficiado por esse serviço, ele sabe que tipo de serviço está sendo prestado. Mas não basta o serviço público ser específico, ele tem que ser divisível. O que é um serviço público divisível? É aquele suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Então aqui a gente tem que olhar na ótica da administração pública. A administração pública, quando ela presta um serviço público, ela sabe quem são efetivamente os seus beneficiários. Então, nesse caso, ela tem aí, está prestando um serviço público divisível. Ela sabe efetivamente quem são os beneficiários. Não é toda a coletividade. Não é algo genérico, indeterminado. Não, ela sabe, olha, o Joãozinho é beneficiário do serviço de coleta de lixo domiciliar. Então, quando a gente tem um serviço público que reúne essas duas características, é um serviço público específico e divisível, a gente fala que a gente tem um serviço público ut singuli. Aí esse serviço público, ele pode ser financiado por meio da cobrança de uma taxa. E aí, pessoal, eu pergunto, o serviço público de coleta de lixo domiciliar, ele se enquadra nessas duas características? Sim! Sim, é por isso que esse serviço pode ser remunerado por meio de uma taxa. E é exatamente esse o ponto, exatamente esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e é isso que está aqui na súmula vinculante número 19. Ele fala, olha, a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público aí de coleta não viola o artigo 145, inciso 2. O que isso significa? Significa que a taxa cobrada em virtude da coleta de lixo domiciliar, ela é constitucional, ela não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Então é legítimo o poder público cobrar uma taxa em decorrência da prestação desse serviço. Mas eu quero colocar para vocês. Por que ele colocou exclusivamente? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o contexto histórico dessa súmula. Aí que entra um tema um pouco mais aprofundado, que você só encontra aqui no canal da Academia da Tributação. Aqui a gente não oferece só conteúdo superficial. Não, agora a gente vai um pouco mais fundo. Você vai conhecer um pouco da história e entender por que os ministros, quando eles foram redigir essa súmula, eles se preocuparam em colocar esse exclusivamente. Então vamos lá. Por que exclusivamente? Porque ali, historicamente, os municípios, eles instituíam a chamada taxa de limpeza pública. Era uma taxa que visava remunerar o município pela prestação de dois serviços. O serviço de varrição, de limpeza das vias públicas e o serviço de coleta de lixo domiciliar. E aí os contribuintes falaram, não, essa taxa é inconstitucional. Por quê? Porque esses serviços não são específicos e divisíveis, são serviços públicos ut universi. Eles beneficiam toda a coletividade, não há como saber quem são efetivamente os beneficiários desse serviço. E aí esse assunto chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo falou, olha, realmente, essa taxa remunera dois tipos de serviço. Mas somente o serviço público de varrição de vias públicas, o serviço de limpeza pública, ele não pode ser remunerado por meio de taxa, porque é um serviço que não é específico e divisível. Já o serviço público de coleta de lixo domiciliar, esse sim é um serviço ut singuli, é um serviço específico e divisível. Mas como a taxa é uma só, que engloba esses dois serviços, não há como eu fragmentar. A taxa é única. Então, em decorrência do serviço de varrição, que é o ut universi, que não é específico e divisível, essa taxa é inconstitucional. Por isso que o Supremo declarou a inconstitucionalidade das taxas de limpeza pública. E aí, o que os municípios fizeram? Então o serviço público de coleta de lixo domiciliar
pode, isoladamente, ser remunerado por meio de taxa? Sim, porque ele é específico e divisível. Então, os municípios falaram, então eu vou instituir uma taxa de coleta de lixo domiciliar, uma taxa que remunera exclusivamente a prestação desse serviço. Então, eu excluo o serviço de varrição pública. Eu excluo. Só vou instituir uma taxa que visa remunerar o serviço de coleta de lixo domiciliar, porque esse sim, o Supremo reconheceu implicitamente que ele é um serviço público específico e divisível. Aí os municípios foram lá e instituíram essa taxa. E aí os contribuintes falaram, não, é inconstitucional, o Supremo já declarou que é inconstitucional. E aí o assunto voltou a ser discutido no Supremo e falou, olha, não, agora essa taxa é constitucional. Por quê? Porque, diferentemente da anterior, essa só visa remunerar exclusivamente o serviço de coleta de lixo domiciliar. E esse serviço é específico e divisível. Então, essa taxa é constitucional. E aí, o Supremo teve várias decisões que culminou depois na edição dessa súmula vinculante, a súmula vinculante número 19. Beleza, pessoal? Então, olha aí, além de vocês terem a visão do que significa, do que está por detrás dessa súmula vinculante, ainda de lambuja receberam aí uma aula um pouco de história dessa súmula. Você entendeu aí, inclusive, por que tem a expressão exclusivamente. Entenderam um pouco aí a perspectiva histórica dessa súmula vinculante. Beleza? Gostou do vídeo? Ele foi útil para você? Se inscreva no canal. Dê um like, gostou? Dê um like, por favor, não adianta nada você gostar, olhar para mim, nossa, que vídeo legal, pô, que conteúdo legal, que conteúdo bacana, mas dá o like, isso ajuda bastante a gente. Compartilha isso com seus amigos, tá gostando do canal, do conteúdo? Pô, indica para um colega ou para um amigo seu interessado em direito tributário. Quer o material, o material que eu utilizei aqui, que eu estou utilizando nesses vídeos? Pô, se inscreva no canal da Academia da Tributação no Telegram, lá a gente compartilha com vocês os materiais que a gente utiliza aqui nos nossos vídeos, nas nossas aulas ao vivo. Beleza? Então é isso, vamos ficar por aqui, abração para todos vocês e a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!